gente muda. O mundo muda, a gente muda, o mundo muda. O mundo muda, a gente muda. Olá, estamos iniciando o programa Cidadania e Meio Ambiente. E antes de chamar nosso convidado, vou fazer 2 agradecimentos importantes. O primeiro, eu queria muito agradecer ao grupo gestor da TV Com, na pessoa de seu presidente, Augusto Capô de Casa, que colaborou muito para que esse programa fosse ao ar. Gostaria também de estar agradecendo ao nosso apoiador cultural, a empresa Realidade Tributária, que estará junto com a gente nos próximos 12 meses, levando informação, cultura, cidadania e meio ambiente a todos. E vamos agora apresentar nosso convidado, Dr. Roberto Debski, que é um dos mais conceituados médicos aqui da nossa cidade. É um prazer enorme estar recebendo o nosso programa. Te parabenizo pelo seu programa. Muito obrigado. Vamos sentar. Vamos lá. Dr. Roberto, já tive a oportunidade em outras ocasiões de estarmos juntos em outros programas da nossa grade da TV Com. Sim. E hoje eu tenho a honra de recebê-lo em meu programa, né? Um programa que eu já tinha pensado em fazê-lo já há alguns anos e hoje é uma realidade. Eu te parabenizo muito e que esse programa tenha muito sucesso, porque eu penso que a gente deve enfocar muito a cidadania e o meio ambiente, porque fazem parte desse conceito global de saúde e qualidade de vida. Exato. E quando eu pensei em novamente estar desenvolvendo um programa junto com a sua pessoa, eu lembrei muito do trabalho que, na ocasião anterior, quando eu conheci, o senhor discorreu sobre a medicina integrativa, né? O conceito de medicina integrativa, que eu achei uma coisa fantástica, né? Algo que precisa ser mais difundido, na minha opinião, para que a população possa também se apropriar desse conhecimento que o senhor dispõe, para que a gente possa aí elevar a qualidade de vida da população. Claro, né? Então eu gostaria muito que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso. Eu agradeço até muito a oportunidade, porque sempre que aparece algum meio importante como o seu programa, a gente se vê na obrigação, né, no dever de vir difundir esse conceito de medicina integrativa, porque é o que eu acredito, é o que eu trabalho no meu dia a dia, não é? E é um conceito que ele vem com o tempo, nesses últimos anos ou poucas décadas, substituindo aquele conceito antigo que se falava medicina alternativa, né? Sim. Que as pessoas ainda hoje usam esse termo. Ainda usam bastante. Erroneamente, assim, no meu entender, pois quando você fala a palavra alternativa, você imagina a ideia assim, ou isso, não é? Você tem que escolher entre alguma coisa. E nós sabemos hoje que no conceito novo da medicina integrativa ou medicina complementar, que é um termo também utilizado, nós procuramos realmente isso, integrar, complementar todas as formas de tratamento dentro das ciências da saúde, não só a medicina, mas a psicologia, a fisioterapia, a nutrição, a educação física, enfim. Todas as áreas que atuam em prol da saúde e da qualidade de vida são contempladas dentro desse conceito de medicina integrativa. Por exemplo, estudos sobre meditação, né? Então, tudo isso faz parte de um conceito maior de saúde, qualidade de vida. A gente vive hoje num mundo que é um mundo muito complexo, né? A gente estava até conversando sobre isso, a questão da informação, é tudo muito rápido. E nós precisamos de vários recursos, não é falar, não, só isso vai resolver o problema. Em nenhuma área nós temos algo tão poderoso assim. Falar, não, só a medicina vai resolver a questão da saúde, só a psicologia. Não, a gente precisa integrar esses conceitos. Então, dentro desses conceitos, inclusive, a gente sabe que tem um programa governamental, que é o PNP, que é o Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, ou seja, até em termos já de estrutura de Ministério da Saúde e Governo, nós já temos isso contemplado, embora ainda não esteja muito amplo, esteja começando, porque não fazem nem 10 anos que teve início esse programa, você vê que até mesmo em termos de governo você já tem a prática da medicina integrativa, das práticas complementares, integrativas contempladas. Isso é muito importante. Então, a gente pega aquele mais conhecido, que é o conceito da medicina convencional, que as pessoas chamam de alopatia. Não é a medicina mais praticada, que a gente vê no dia a dia, e você vai somar e juntar com os conceitos na medicina complementar,
que, embora também façam parte da medicina, são vistos de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco diferente, né? A própria prática da homeopatia, da acupuntura, que já são especialidades médicas há décadas, né? Há mais de 30 anos que a homeopatia é uma especialidade médica, a acupuntura já há mais de uma década é uma especialidade médica também no Brasil, né? Elas são especialidades. Então você vai integrar esses conceitos em benefício do quê? Da saúde das pessoas. Isso não tem também a ver com uma mudança de cultura? Porque a gente vê que determinados médicos, que a gente tem até amizade, né? Eles fazem uma distinção muito clara entre homeopatia e alopatia, né? Parece que toda a medicina ela foi voltada para a alopatia, né? Então essa mudança cultural acho que tem que ser necessária para que essa medicina integrativa possa se estabelecer, né? Exato, ela vem acontecendo, Nelson, nesses últimos anos já. Quando eu me formei, em 87, né, era muito diferente do que é hoje. Então, com o tempo, os próprios colegas de outras áreas, de outras especialidades foram conhecendo e reconhecendo o valor da homeopatia, da acupuntura, integrando dentro do conceito. Uma não exclui a outra, né? Uma só ajuda a outra, né? Então você, às vezes uma pessoa fala, nossa, eu já fiz de tudo. Eu falo, você fez de tudo mesmo? Você aprendeu a meditar, você tem uma prática espiritual, você já tratou na medicina com a homeopatia, a acupuntura, que são práticas também médicas. Quer dizer, então a gente tem que ver a saúde como um contexto global. Você faz atividade física, você se alimenta de uma maneira saudável, né? Porque se pensa hoje em dia no conceito, saúde tem a ver com medicina. Na verdade, hoje, a medicina ela tem muito mais a ver com a doença, com tratar a doença quando ela já apareceu. Já instalada, né? Não é? Essa questão da medicina preventiva, da promoção da saúde, é um conceito que vem vindo de pouco tempo para cá. E é um conceito fundamental também, não é? Porque a gente faz até uma analogia, né? Ninguém compra um carro, deixa o carro cair aos pedaços para levar no mecânico. Você vai fazer uma manutenção preventiva. Tem que levar nos 10 mil quilômetros, nos 20 mil. Se você tem uma empresa, você vai cuidar, fazer todos os procedimentos, a CIPA, para não ter acidente de trabalho, né? E na nossa saúde, como é que a gente faz? A gente atua preventivamente também? Sem dúvida. Inclusive, acredito eu que a medicina preventiva também gera um custo menor, né, para todo o sistema de saúde, né, como um todo. Com certeza. Né? Esse talvez seja um dos motivos porque vem crescendo muito, porque a gente sabe que a doença ela é muito cara. Em vários sentidos, ela é muito cara para a pessoa que sofre, para a família, para os cuidadores que acompanham uma pessoa doente, né, uma pessoa incapacitada, e para os sistemas de saúde, tanto governamental como privado. O custo de uma doença já desenvolvida, uma doença crônica, é imenso. E hoje em dia teve essa virada, né, de alguns anos, algumas décadas para cá. Antigamente as pessoas morriam de doenças agudas, infecciosas, não é, inflamatórias. Sim. E aí, com o tempo, com as medicações, com as vacinações, saneamento público, o que aconteceu? Diminuiu a incidência das doenças agudas, né, inflamatórias, infecciosas, não cessou. Principalmente nos países em desenvolvimento ainda é muito grande. Mas diminuiu. As pessoas passaram a viver mais, então a longevidade aumentou, e aí as doenças crônicas vêm aumentando. Então, quanto mais a medicina vem se desenvolvendo, e a gente sabe que ela vem se desenvolvendo muito, em termos de tecnologia, de medicamentos, isso não vem resolvendo o problema das doenças crônicas, né? As pessoas vivem mais, elas envelhecem, elas adoecem, elas perdem em termos de longevidade saudável, então elas têm uma longevidade aumentada, mas não uma longevidade saudável. Então, nos últimos anos de vida, aproximadamente nos últimos 10, 12, 15 anos de vida, depende de cada país, e o Brasil é um dos piores nesse ranking, infelizmente, a gente vê uma pessoa na terceira idade, na velhice, que tem doenças crônicas, que tem incapacidade, que tem limitações, restrições. Isso traz um sofrimento, como eu falei, pessoal, familiar e um grande custo em termos também financeiros. Sim. Eu falei dos médicos que têm uma visão mais alopata, de uma maneira geral, né? Ainda estão se desenvolvendo para esse caminho da medicina integrativa, mas também os pacientes, né? A população de uma forma geral, também está muito acostumada culturalmente à alopatia. E eu sei também que o senhor faz muitas palestras, né, para poder trazer esse conhecimento para a população. O que o senhor vem sentindo nessas palestras, né, a relação, o conhecimento que a população tem a respeito, qual é a interatividade que essas palestras estão trazendo ao senhor em termos de
quantitativos, né? Como é que o senhor está vendo o nível de conhecimento da população em relação a essa proposta? Olha, Nelson, eu sinto, percebo, tenho essa interação, esse contato, que as pessoas buscam muito esse caminho da medicina integrativa, não é? Quando elas passam a conhecer. Por isso que eu te falei no começo que é muito importante, e te agradeço novamente, o espaço de divulgação, porque algo que as pessoas ainda não conhecem plenamente tem que ser difundido, divulgado, para as pessoas fazerem a sua ideia, a sua opinião e a partir daí poder, vamos dizer, mudar o seu paradigma, né? Porque isso realmente é uma mudança de paradigma, de ideia. Você poder ampliar essa visão de saúde, de doença, de qualidade de vida, de prevenção. Então isso vai dar mais ferramentas e mais recursos, não é? Existem hoje nessa prática, na atenção primária à saúde, que é um outro enfoque que a gente está vendo, que também é aquele retorno ao antigo médico de família, que também é fundamental para você ter um gerenciamento da saúde das pessoas, das famílias, por um tempo, né, por um tempo longo. Isso é tão importante também. As pessoas vêm aceitando isso assim, de braços abertos, porque elas percebem que é algo que, assim, primeiramente faz sentido e depois dá resultado também. Mas eu só acho que o sistema público de saúde, o SUS, já está com essa perspectiva, já vem caminhando nesse sentido ou ainda está um pouco longe? Esses programas todos já estão implantados. Né? Programa de saúde da família, atenção primária, as práticas integrativas, mas a gente sabe que tudo vai caminhando lentamente, num passo menos rápido do que a gente gostaria, né? A gente espera que isso possa ser cada vez mais implementado aí no nosso serviço público também, para que ele tenha o mesmo nível que tem outros países que a gente sabe, né, que estão ainda na nossa frente. E como você falou das palestras e tudo, isso é um dos meios que a gente procura divulgar. A gente tem hoje o recurso dos programas, as redes sociais, os blogs, as palestras, né, para poder ajudar a gente nessa difusão desse conceito. Eu procuro utilizar todos que estejam dentro dessa estrutura, né, dos organismos dos conselhos médicos, enfim, de toda a estrutura que acompanha os médicos a nível nacional, estadual e municipal, né, como é que isso vem sendo trabalhado? Quer dizer, os conselhos regionais de saúde, enfim, eles estão também percebendo essa necessidade? O senhor tem visto isso acontecer? Os conselhos estão mais em termos de legislar, né, de cuidar a respeito de como isso tudo é divulgado. Não é? Mas então, a introdução, já que já existe isso, mas a introdução concreta municipal, né, no sistema municipal, isso está ocorrendo ou ainda está um pouco distante? Existem, na maioria das prefeituras já tem atendimento na área da medicina integrativa, tem médicos homeopatas, médicos acupunturistas já atendendo na rede, acredito que talvez na maioria dos municípios. Ainda eu acredito que a demanda ainda pode aumentar, porque também a divulgação também é pequena. A divulgação é pequena. Então, quanto mais a divulgação aumentar, claro, a procura vai aumentar e aí isso tem que se adequando. Porque eu perguntei isso porque eu sinto que há uma desinformação grande, né? Não ouço falar, não conheço pessoas que normalmente se utilizam dessa medicina preventiva, né? Que é fundamental. Né? É verdade, isso tudo está, como você falou, está crescendo, as informações estão aparecendo, a gente procura divulgar aonde for possível e as pessoas conhecendo vão naquele boca a boca famoso, não é? Sim. E isso, elas vão buscando seus direitos, vão buscando a cidadania, não é? Isso aí vai se ampliando, com certeza, já está muito mais do que já foi anos atrás. Perfeito. Não é? E cada vez mais eu espero que vá crescendo. Doutor Roberto, eu vou pedir licença para o senhor, nós vamos agora fazer um pequeno break. Claro. Eu peço aos telespectadores um minutinho só e a gente já volta.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Doutor Roberto, iniciando esse segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho aqui da empresa Realidade Tributária, que nós estamos trazendo a Santos. São os nossos apoiadores culturais e eu gostaria de passar às suas mãos um exemplar da revista Realidade Tributária, editada bimensalmente. É uma revista que vai trazer aí novidades para a nossa cidade e vou chamar também um quadro chamado De Olho no Dono. É um quadro que tem por objetivo trazer informações às pequenas e médias empresas e subsidiar essas empresas para que eles tenham um crescimento adequado e contínuo, justamente nesse momento de crise que o país passa, né? Então eu gostaria de chamar o vídeo com a Fabiola Fiorentino. Olá, a Realidade Tributária oferece uma série de produtos e serviços para empresários do estado todo. Roberto, eu gostaria que você hoje falasse um pouquinho para a gente por que você defende com tanta convicção que as empresas elas têm que ter metas. Fabiola, existe uma frase bastante comum que diz o seguinte: se você não sabe onde quer chegar, qualquer rumo é certo. Não apenas com base nisso, mas com base também em um estudo que foi feito, um estudo de longo prazo feito por uma grande universidade americana, uma bastante conhecida universidade americana. Grande diferença entre uma empresa que cresce muito, que conquista mercado, é realmente traçar objetivos. Para uma empresa é um pouco mais complexo do que para mim como pessoa física, porque se eu traço um objetivo eu tenho que alcançar. Mas se eu sou um empresário, eu não tenho apenas que traçar o objetivo, eu preciso vender esse objetivo para os meus funcionários, eu preciso envolver a equipe, fazê-los abraçar a causa, então eu preciso criar uma causa conjunta. Esse é o grande desafio e por isso é fundamental que as empresas tenham metas claras para poder crescer, para poder ganhar mercado e para poder envolver pessoas na organização. E você, empresário que quer uma ajuda para atingir essas metas, para alcançar os seus objetivos e para se planejar para chegar nesses resultados, seja um associado da Realidade Tributária. Acesse o site osolhosdodono.com.br. Tchau, tchau! Doutor Roberto, um dos problemas que a gente tem visto aí que está assustando as pessoas, né, é a obesidade. E, em particular, a obesidade infantil, que tem crescido muito, né? As pessoas hoje comem muitos alimentos industrializados, né? Muita porcaria, na verdade, né? E acaba aí as crianças com sobrepeso, está prejudicando e preocupando muito os pais, né? Como é que o senhor está trabalhando isso dentro do conceito da medicina integrativa? Então, esse é um assunto que você viu, né, quando eu publiquei no blog, você entrou em contato para a gente conversar um pouco a respeito, né, e fez o convite.
Realmente, a questão da obesidade é um assunto que eu gosto muito de falar, porque estudo e trabalho muito, né, com isso. É uma epidemia. Na verdade, é uma pandemia, porque o mundo inteiro ele vem sendo acometido por esse crescimento da obesidade, né? Quando eu dou uma palestra sobre a questão da obesidade, eu mostro, tem gráficos dos Estados Unidos, a gente tem isso bem claro, né? Porque o próprio CDC americano, Center for Disease Control, publica ano a ano, graficamente, os estados americanos, a porcentagem de obesos e tal. Assustador. Quando eles começaram a mensurar isso com uma ferramenta mais positiva, foi em 1985, então nós temos 20 anos aí. Você vê que ano a ano os índices de pessoas nos Estados Unidos obesas foi crescendo exponencialmente. Então naquela época você não tinha nem 12% a 15% de pessoas obesas. Hoje você tem estados com mais de 35% da população obesa. Nossa, muita nos Estados Unidos, né? E o país que, se você for ver em termos de tecnologia, é um dos mais desenvolvidos do mundo em termos de saúde. Então a obesidade é uma epidemia que vem sendo perdida. Está perdendo essa, vamos dizer assim, essa tentativa de controlar a obesidade. No Brasil não é muito diferente. Como você falou, a questão, são vários pontos, na verdade, né? Um dos principais é a questão da alimentação. Porque os alimentos que nós temos hoje são alimentos industrializados, riquíssimos em gorduras saturadas, gorduras trans, não é? E também em carboidratos refinados, altamente refinados. Então, esse tipo de alimentação é uma alimentação que gera vício. A palavra exata é essa, como se fosse uma droga, como cigarro, como álcool, como drogas não legalizadas. Esse tipo de alimento gera dependência, por incrível que pareça, a ciência já comprovou isso há muitos anos. E o pior, né, essa alimentação não é proibida, ela é legalizada e muito mais, ela é estimulada na amplamente mídia. difundida. Não é? Né? Exatamente. Então, quando você começa a ingerir esse tipo de alimentação cedo na vida de uma criança pequena, a chance de você criar essa dependência é muito maior. Aí você introduz um tipo de alimentação, aí os pais não têm tempo de estimular a criança a se alimentar de uma maneira saudável, porque todo mundo corre para ir para a escola, não sei o quê, não tem tempo de sentar, e você acaba acostumando essa criança a comer os alimentos refinados industrializados, não gostar muito dos alimentos naturais, frutas, legumes, verduras, né? Às vezes é muito difícil você conseguir fazer uma criança se alimentar dessa maneira. Some-se a isso a diminuição da atividade física que você tem, porque a criança hoje fica na escola, às vezes período integral, e qual é o tempo que ela tem de brincar e de correr? 15 minutos no recreio, para tomar o lanche, que geralmente é um lanche de salgadinho, refrigerante, e brincar um pouco. Então a criança fica muito tempo, né, sem se movimentar, sem brincar, sem ser criança realmente, e se alimentando mal. E ela cresce com esse hábito. Uma concorrência desleal, né? Todos os meios de comunicação trazendo matérias, trazendo propaganda de alimentos industrializados, e como é que faz o pai e a mãe para poder reverter isso ou minorar esse problema, né? Exato. A própria falta também de informação para os pais, falta de conhecimento desse tipo de assunto. Então, a gente sabe que já desde o ano passado, 2014, apareceram aí algumas pesquisas mostrando, pesquisas do IBGE, do Ministério da Saúde, mostrando que se esse panorama continuar, e a gente sabe que provavelmente vai continuar, até 2025, que é daqui a 10 anos, nós teremos cerca de 75 milhões de crianças, jovens, com sobrepeso e obesidade. Então esse número é assustador, não é? Porque a questão da obesidade, ela já saiu há muito tempo do lado da estética somente, né? Porque as pessoas se preocupavam, é uma questão estética, tem gente que nem liga para isso, mas não é só isso, é muito mais. A obesidade é uma questão de saúde pública. Influencia no Exatamente. trabalho. Quando a pessoa ela é portadora de um quadro da doença, a obesidade, ela tem uma chance muito maior de desenvolver todas aquelas doenças crônicas não transmissíveis, que são a pressão alta, as doenças cardiovasculares, como problema coronariano, infartos, os derrames, os AVCs, né? Vários tipos de câncer, doenças pulmonares, doenças osteoarticulares, enfim.
a pessoa obesa ela tem estatisticamente uma probabilidade maior, além dos problemas sociais, além dos problemas psicológicos, né? Então a gente vê que é muito difícil hoje você lidar com a questão da pessoa obesa de uma maneira simples. Não é nada simples, é muito complexo. Entendo. Não é? Eu acho que isso teria que começar a ser tratado nas escolas. Sim, né? fundamental. E é uma coisa que a gente não vê acontecer, não é uma preocupação recorrente nas escolas, quer dizer, a questão educacional Exatamente. seria fundamental para poder minorar esse problema. E também a difusão, né, de informação através dessa que estamos fazendo nesse momento e de outros médicos que pudessem estar aí colaborando nesse sentido. Mas eu acho que o poder público também, de uma forma geral, poderia contribuir muito nessa tarefa, né? Porque, como eu disse anteriormente, é quase que desleal, né? Mas nós já estamos terminando o nosso programa. Infelizmente, doutor Roberto, eu gostaria das suas considerações finais, já agradecendo a sua presença novamente no programa. Eu que agradeço. Eu penso assim que todos nós devemos buscar mesmo o conhecimento, a informação, aumentar os recursos para que as pessoas possam trabalhar em prol da sua saúde e qualidade de vida. Porque o que a gente consegue fazer sem saúde? Muito pouco, não é? Então, primeiro você tem que ter saúde, qualidade de vida para você poder ser um cidadão na sua plenitude. Eu penso assim. E essa possibilidade de informar, de difundir as ideias, mudar os paradigmas, você poder associar, como eu falei da obesidade, que é tão complexa, ela está muito além da medicina, da nutrição, da psicologia, você tem que ter um campo de forças atuando em conjunto em prol da saúde e da qualidade de vida. E o seu programa serve aí como uma ferramenta para essa difusão e fica o meu agradecimento mais uma vez. Sem dúvida, teremos outras oportunidades. Eu agradeço a sua presença, agradeço a presença do telespectador. Um grande abraço a todos e até a próxima quinta-feira. A gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda, o mundo muda, a gente muda.